Bom dia, um feliz sábado para você. Hoje, 27 de fevereiro de 2021. Estamos aí vivenciando, né, o último sábado do segundo mês de 2021. Vamos louvar o nome do nosso Deus para iniciar a nossa escola sabatina cantando o hino do número 420, Ó que amigo em Cristo temos. Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos. Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Todos os amigos poderão até nos esquecer, mas há um amigo em que nós podemos confiar o tempo inteiro, que é Cristo Jesus. Vamos falar com Ele nesse instante? Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer por mais um sábado que o Senhor está nos concedendo o privilégio de estarmos na escola sabatina. Que a tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos a grata satisfação de termos a carta missionária ou então informativo missionário das missões. E neste trimestre, o excesso das nossas ofertas irão beneficiar então projetos aí da divisão euroasiática. Portanto, seja generoso aí em suas ofertas para que mais histórias maravilhosas possam ser contadas, histórias aí de conversões, de pessoas que conheceram a verdade através do Evangelho. Eu e você muitas vezes não podemos ir até lá, mas as nossas ofertas vão. Vamos então assistir mais um informativo mundial das missões.
Informativo Mundial das Missões. Agradecendo a Deus pela mesa. Dinara estava jantando quando falou para a mãe: Mãe, sabia que foi Deus que nos deu essa mesa? A mãe ficou furiosa. Eles não eram cristãos e a mulher perguntou onde a filha tinha ouvido isso. Dinara explicou que ouvira na escola pública. Uma professora adventista havia falado que tudo de bom vem de Deus. A mãe foi na escola no dia seguinte protestar, e a diretora prometeu que ninguém mais falaria de Deus na escola. Entretanto, embora não ouvira falar sobre Deus novamente na escola, seus pensamentos estavam nele. O tempo passou, e certo dia Dinara encontrou uma Bíblia desgastada, velha. O livro estava sem metade das páginas. Mesmo assim, ela leu tudo que pôde, e o pouco que entendeu, percebeu que o livro falava sobre Deus. Outro tempo depois, Dinara começou a estudar inglês em uma escola adventista, e logo foi convidada para ir à igreja. Ela foi e achou muito interessante o culto. Então Dinara passou a frequentar a igreja adventista. Durante essa época, ela se casou com um homem que era simpatizante da igreja e a acompanhava nos cultos. Mas algo ainda a incomodava. Ela lembrava da religião da família e decidiu parar de frequentar a igreja adventista. O marido questionou a decisão e ela explicou que na sua família só era permitido ler o livro sagrado do seu povo, mas ela queria ler a Bíblia. O marido mostrou que o livro sagrado do seu povo e a Bíblia tinham pontos em comum e que ela era livre para escolher. Então Dinara voltou a ler a Bíblia, retomou a frequência aos cultos com os adventistas e entregou o coração a Deus. Hoje ela é feliz em poder ler a Bíblia quando quiser e agradece a Deus por ter sua palavra em mãos. Nossas ofertas neste trimestre irão expandir uma escola adventista na Ucrânia e outra na Rússia. Sejamos liberais. Perceberam, né, que não apareceu aí o rosto da nossa protagonista, exatamente porque em muitos países, né, ainda é proibido ser cristão, né, ou seguir a Jesus. Mas que história maravilhosa, né? E você e eu podemos participar através das nossas ofertas, né? Esse é o momento da oferta e no meio dessa pandemia, né, hoje estamos aí com 25% de permissão aqui no estado de Santa Catarina, né? Então muitos estão em casa e você pode fazer então a sua oferta através, né, desse aplicativo aí, o 7Me. E como na semana passada, né, mostrei para vocês, está aí de cara nova. Então participe, né? Seja generoso, liberal em suas ofertas, né? E faça com que mais histórias maravilhosas como essa possam acontecer. Nós vamos ouvir novamente aí o trio Lessa, né? Com agora a música Grato Sou. Grato sou pelo teu amor, dirigindo-me no bem, deste-me um lugar de paz, pois me perdoou.
o teu poder. Leva-me ao trono teu. Quero tua graça em mim. Quero tua graça em mim. Teu olhar me transformou. Hoje eu tenho a canção dentro de mim. Quanto te amo, ó meu Deus, cada dia te amo mais. Necessito deste amor, cada dia mais e e hoje eu tenho a canção. E hoje eu tenho a canção dentro de mim. Quanto te amo, ó meu Deus, cada dia te amo mais. Quanto te amo, ó meu Deus, cada dia te amo mais. Necessito deste amor, cada dia mais e mais. Quanto te amo, ó meu Deus, cada dia te amo mais. Necessito deste amor, cada dia mais e Essa deve ser a nossa declaração de amor ao nosso Deus, né? Cada dia amo mais ao Senhor. Muito bem, vamos agora ao momento da recapitulação da lição que durante esta semana, né, tivemos a oportunidade de estudar. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco na recapitulação da lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, nós vamos então ao tema dessa semana, né? Servir e salvar. E temos aí o verso para memorizar. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará os direitos para os gentios. Nós vamos ver, né, que Deus, de uma forma muito especial, conduziu o seu povo de Israel, mesmo em meio, né, às perplexidades que eles passaram por causa do desvio de suas vidas do Senhor Deus. Deus ainda teve compaixão desse povo. Então, pegue aí a sua lição, eu também vou pegar aqui a minha lição e vamos recapitular, né, os pontos mais fortes, né, e especiais dessa lição que foi realmente maravilhosa, né? Então, nós encontramos aí o subtítulo, né, Nação Serva. E é interessante, amados, né, que em Isaías 41:8, Deus disse que Israel era o seu servo. E em Isaías 42:1, ele apresentou o seu servo. Né? Então, quem que era esse servo aí? Então, nós vimos que seria esse servo Israel, Jacó, o antepassado dos israelitas. Né?
a nação de Israel, o Messias, Cristo, definido e identificado no Novo Testamento como Jesus, existem, como a lição aqui nos diz, dois tipos, né, de referência aos servos de Deus, entremeadas em Isaías, do capítulo 41 até o capítulo 53. Um servo é chamado de Israel, ou Jacó, como vemos, né, em várias passagens, por exemplo, Isaías 41:8, 44, versos 1 e 2, verso 21, depois no capítulo 45, versos 4, e depois no capítulo 48, verso 20. E então, em virtude de Deus ter se dirigido a Israel, Jacó, no presente, fica claro que ele, Jacó, representava a nação que descende dele. Isso é confirmado pelo fato de que a redenção para o seu servo Jacó é cumprida no momento em que ela sai de Babilônia. Conferimos lá em Isaías, capítulo 48, verso 20. Em outros casos, como em Isaías 42:1, capítulo 50, verso 10, capítulo 52, verso 13, 53, verso 11, né? O servo, Deus, não é nomeado, não é um nome. Ao ser mencionado pela primeira vez, em Isaías 42, verso 1, sua identidade não é imediatamente aparente. Contudo, à medida que Isaías apresenta, né, o perfil desse servo, né, em passagens posteriores, torna-se claro que ele é alguém que restaura as tribos de Jacó, Israel, a Deus, como nós vemos lá em Isaías capítulo 45, versos 5 e 6, e que morre, né, de modo sacrificial em favor dos pecadores, como nós vemos lá em Isaías 52:13, e depois no famoso capítulo 53, verso 12. Portanto, esse último servo não pode ser o mesmo que a nação. Sendo assim, evidentemente, o profeta Isaías, ele falava de dois servos de Deus. Um é coletivo, a nação, e o outro é um indivíduo, né? E olha que interessante, que Deus assegurou a Israel que a nação ainda era o servo do Senhor. E ele diz, né? Eu te escolhi e não o rejeitei. E é interessante, queridos, que em seguida Deus deu a Israel uma das mais magníficas promessas. E eu acho esse verso extremamente maravilhoso, né? Lá em Isaías 41, verso 10, diz assim: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías capítulo 41, verso 10. Que promessa maravilhosa que Deus fez ao povo de Israel. E notem, um povo que havia se afastado dos caminhos do Senhor, mas pela aliança e pelas promessas que Deus fizera lá atrás, ele ainda estava abençoando a este povo. E nesse verso, e nos seguintes, como nós vimos aí, 41, verso 10, uma das funções fundamentais de Israel era confiar no verdadeiro Deus para que ele os salvasse. Ao contrário, lembra das lições passadas, né, do que fez Acás, o rei Acás? Em vez de confiar em Deus, ele confiou em outros deuses e nas imagens deles, né? Como as nações faziam, né? E é interessante, queridos, de que agora, na parte de segunda-feira, nós encontramos, né, este servo anônimo, né? Então aqui, a lição, mostrando aí no capítulo 42 de Isaías, do verso 1 até o verso 7, mostra então alguns atributos, né, que esse servo anônimo tinha.
Então nós podemos dizer, né, que ele, esse servo anônimo, ele promulgaria justiça para as nações, ele realizaria seus objetivos de modo silencioso e suave, mas bem-sucedido. Serviria, aliás, seria um mestre. Ele serviria como uma aliança entre Deus e o povo. E ele concederia luz e esperança ao curar a cegueira e libertar os cativos. Assim, em Isaías capítulo 42, o governante aí da linhagem de Davi, mencionada lá em Isaías capítulo 11, agiria em harmonia com o Senhor, promulgando, veja, justiça e libertação aos oprimidos. Lembra? Quando ele foi ao templo, tomou o rolo, e ele mencionou esse texto. E então, esse, entre aspas, né, rebento e raiz de Jessé é o Messias, o Filho Divino, que também traria paz sobre o trono de Davi sem fim, né? E também ao seu reino, mediante o juízo e a justiça. E, evidentemente, o servo aí do capítulo 42, com certeza, é o Messias, né? Lá em Mateus capítulo 12, já no Novo Testamento, cita Isaías 42 e aplica-se, né, ao silencioso ministério de cura de Jesus, Filho de Deus, em quem sua alma se compraz, se alegra, se satisfaz, cujo ministério restabelece uma aliança entre Deus e o seu povo. Veja o cumprimento, né? Então, Jesus e seus discípulos obtiveram justiça para o povo ao libertá-lo do sofrimento, da ignorância de Deus e da escravidão de demônios causados pela opressão satânica. Em seguida, Jesus morreu para confirmar a nova aliança. Notem alguns itens interessantes aqui, que Jesus, ele libertou o povo, né, do sofrimento, da ignorância sobre a pessoa de Deus. Porque Satanás dizia que todo malefício, né, toda maldade, todo defeito físico que houvesse em uma pessoa era consequência de um Deus tirano. E ao fazer essas curas, ao expulsar esses demônios, Jesus estava fazendo exatamente o contrário do que Satanás o acusava, né? Na parte aí de terça-feira, o Messias persa. Interessante, né? O ministério de Isaías foi um ministério longo, né? De 745 a.C. até 685 a.C. E depois de mencionar um conquistador do leste e do norte, como está lá em Isaías 41, verso 2, também no verso 3 e no verso 25, e sugerir que seria uma boa notícia para Jerusalém, lá em Isaías 41, verso 27, Isaías, notem, ele profetizou com precisão o tempo e o nome, né, da vinda agora de alguém que se chamaria Ciro, e inclusive descreveu as atividades dele. Ciro, ele veio do norte, né, e do leste de Babilônia, e conquistou Babilônia em 539 a.C. Ele realmente serviu aos propósitos de Deus ao libertar os judeus do exílio babilônico e, de fato, autorizou a reconstrução do templo em Jerusalém. E notem, amados, que Isaías havia profetizado isso 146 anos antes, né? Interessante, né? Desde a morte de Isaías até a queda de Babilônia,
sua profecia estava 1 século e meio à frente do seu tempo. Então, podemos com certeza qualificar Isaías como um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, né? E é interessante, amados, que as ações desse Ciro, né, profetizado 1 século e meio antes pelo profeta Isaías, eles são comprovadamente, né, ou estão comprovadas, né, em fontes antigas, incluindo as crônicas babilônicas, aparece lá o nome de Ciro, o relatório de Ciro no cilindro de Ciro e, logicamente, a Bíblia, né? Como nós encontramos lá em 2 Crônicas 36, 22, verso 23, Esdras, capítulo 1, Daniel, capítulo 5, capítulo 6, verso 28, depois o capítulo 10, verso 1, todos esses aí comentam de Ciro, né? Então, a profecia, amados irmãos, ela é precisa. E os verdadeiros profetas recebem predições de Deus, aquele que conhece o futuro com antecedência. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes nós vemos aí profetas, e a gente tem um aí, né, bem famoso, que fez várias profecias aí, mas nenhuma delas se cumpriu. Surgiram até pelo cinema de Hollywood filmes, né, sobre as predições desse profeta que hoje sabemos que é um falso profeta. Profeta verdadeiro, ele prediz e acontece porque ele é dirigido por um Deus que conhece o futuro. Aí está a diferença, né? E agora, vem uma pergunta, né? Por que Deus chamou Ciro, que não era israelita, não era hebreu, de ser ungido, né? Então, a palavra hebraica para ungido é a mesma que nós obtemos, né, para a palavra Messias, tá? Em outras passagens da Bíblia, né, essa palavra poderia se referir a um sacerdote ungido, um rei israelita ungido, ou ao Messias, ou ao futuro e perfeito rei, libertador da linhagem de Davi, né? Ciro seria um futuro rei, né, enviado por Deus para libertar seu povo, embora ele não fosse hebreu. Mas ele seria um Messias incomum. Ele seria um Messias incomum, um ungido incomum, pois não seria israelita, como eu já disse. Realizaria, né, algumas obras do Messias, como derrotar os inimigos de Deus e libertar o seu povo. Mas não poderia ser o Messias, pois esse não tinha descendência de Davi. O Messias verdadeiro viria da descendência de Davi. E aí é interessante, amados, que na predição, né, sobre Ciro, Deus provou sua divindade singular, ao demonstrar que só ele conhece o futuro. Nós vemos aí, né, muita gente querendo desvendar o futuro, querendo adivinhar o futuro, e infelizmente muitas pessoas acabam acreditando nesses falsos profetas. Mas Deus, ele conhece o futuro. E através do profeta Isaías, ele pôde dizer ao povo: olha, se levantará um ungido, um Messias, que se chamará Ciro, e ele salvará então o meu povo aí do cativeiro babilônico, né? Muito bem, agora a parte de quarta-feira tem esse subtítulo, né? A esperança antecipada. E é interessante que o fato de Isaías ter profetizado, né, que viria o Ciro, e aí ele colocou o nome, e essa profecia ela se cumpriu aí, como nós vimos, 146 anos depois, né? Então, alguns que interpretam a Bíblia, ou tentam interpretar a Bíblia, eles colocam que houve, então, um segundo Isaías que viveu
exatamente no tempo de Ciro. Então, que o Isaías, o profeta Isaías inicial, lá no capítulo 1 até o capítulo 39, ele é um Isaías, ele que esteve lá, né, predizendo sobre que viria o Messias. Mas, aí, a partir do capítulo 40, é um outro Isaías. Então, esse suposto segundo Isaías escreveu, né, tudo o que aconteceu ali, como Ciro venceu as batalhas e libertou o povo de Israel, assim por diante. Né? Mas não há evidência histórica, né, da existência de um segundo Isaías, porque se houvesse isso, a Bíblia seria clara em dizer. A Bíblia não iria se omitir, né, em dizer que haveria um segundo Messias. E outra coisa, mesmo o manuscrito mais antigo da Bíblia, ele não dá crédito a esse pensamento. E nem também o que foi encontrado lá no Mar Morto, né? Aqueles manuscritos que a gente conhece do Mar Morto, eles não possuem nenhum intervalo, né, entre o capítulo 39 de Isaías e o capítulo 40, né? Que possam assim indicar a transição de um novo autor. Pelo contrário, a linguagem continua sendo a mesma, né? E veja que a mensagem fundamental de Isaías é coerente em todo o seu livro. Confie no Deus verdadeiro, inclusive em seu libertador messiânico, em vez de confiar em outros poderes. Então, não há uma ruptura de pensamento, mesmo um pensamento de escrita, né? Mostrando e provando que o mesmo Isaías que havia profetizado, né, que viria então Ciro, né, como esse ungido, como esse Messias para salvar o povo ali, né? E também aqui a lição nos diz que os estudiosos, né, eles enfatizam corretamente a mudança do foco do período assírio, em Isaías do capítulo 1 ao 39, para o período babilônico, a partir do capítulo 40. Mas descobrimos que Isaías, por exemplo, antes do 40, capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 39, já previam um cativeiro babilônico. Entendeu? Então, mais uma vez, provando que Isaías é o autor dos 66 capítulos que existem no livro de Isaías. Né? E aí nos diz assim que do capítulo 40 até o capítulo 66, mostra então, ou focaliza, né, a consolação. Porém, nos capítulos anteriores, o consolo e segurança divinos também são abundantes. E passagens posteriores, como Isaías capítulo 42, versos 18 a 25, capítulo 43, versos 22 a 28, e o capítulo 48, verso 1 até o verso 11, falam dos juízos de Deus sobre Judá, porque a nação o havia abandonado. Então, na verdade, as profecias de Isaías sobre consolação futura implicam sofrimento no período anterior. Então, nós vemos aqui que Deus antecipou uma esperança para o povo de Israel. Há de vir aí um libertador, há de vir aí um Messias. Na parte de quinta-feira, nós encontramos aí este subtítulo, né? Um servo compassivo e sofredor. Né? Então, Deus, né, chamou e também o nomeou antes que ele nascesse e fez de sua boca uma espada e nele ele seria glorificado. Deus usou esse servo para trazer a nação de Israel de volta a si, para ser uma luz ao mundo, para ser uma aliança e para libertar cativos. E é interessante, amados, que esse servo é o Messias, porque Deus o chamou de Israel, lá em Isaías 49, verso 3. Né? Então, o servo individual torna-se a personificação ou representante perfeito da nação cujo fracasso tinha comprometido o uso do nome Israel. Né? O que significava Israel, né? Como homem lutasses com Deus e prevaleceste. Israel estava tão longe, né, de tudo isso.
Interessante aqui o que J. Alec Mottier, ele observou o seguinte, olha que interessante. Está aqui na lição, me acompanha aí. Ó. Isaías profetizou sobre um servo com uma natureza humana, testado como nós, e que provou ser ele o autor e consumador da fé. Uma fé real e pessoal que ainda pode dizer, meu Deus, quando nada mais parece valer a pena. Está lá, profecia de Isaías, uma introdução e comentário, né, de J. Alec Mottier. E aí, Isaías 49:7, né, é espetacular. O servo é desprezado, detestado pelas nações, servo dos dominadores, mas o Senhor lhe diz: os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Ele teria um final glorioso. Mas é interessante agora, partindo para a sexta-feira, nós encontramos, e antes de ler ali o slide, eu gostei muito, e eu creio que também vocês, o que nós vimos ontem aí na sexta-feira, dizendo assim, ó, grande tato, está lá no Obreiros Evangélicos, página 117. Ellen White então diz assim, ó, grande tato e sabedoria são necessários no trabalho de ganhar pessoas. O Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor. Então ele falava com autoridade, mas com amor. Em suas relações com os outros, exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Às vezes nós encontramos pessoas aí que dizem assim, não, a gente tem que dizer a verdade nua e crua, doa quem doer. Nós temos que dizer a verdade. Nós temos que dizer com tato, com amor e com autoridade. Nunca foi rude, falando de Jesus, nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou jamais uma dor desnecessária a um coração sensível. Que exemplo maravilhoso, não é, irmãos? Não censurava a fraqueza humana, denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, mas havia lágrimas em sua voz ao proferir suas esmagadoras repreensões. Muitas vezes ele teve que usar isso. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Toda pessoa, olha que coisa maravilhosa, olha aqui, preste atenção. Pegue a sua liçãozinha e sublinhe aqui, eu sublinhei aqui. Ó. Toda pessoa era preciosa aos seus olhos, conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se todavia com a mais terna compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos os corações a quem tinha a missão de salvar. Que texto fantástico é esse texto, inspirado por Deus, escrito por Ellen White, em Obreiros Evangélicos, página 117. Maravilhoso. Descrição do Salvador, do Messias, do ungido. É esse Deus que nós amamos, é esse Deus a quem nós servimos, é esse Deus que nós queremos um dia conhecer pessoalmente e morar com Ele para a eternidade. Né? E aí, finalizando, amados irmãos, a parte aí final da lição, nos diz que a libertação requer o quê? Um libertador. A nação que servia a Deus seria libertada por dois resgatadores, Ciro, que livraria os cativos do exílio babilônico, e um servo anônimo, cuja identidade, como o Messias é, progressivamente revelada. Esse servo restauraria a justiça e traria a Deus de volta à comunidade de sobreviventes. Que lição fantástica, né, amados irmãos? Deus guiando o seu povo,
Deus mostrando que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele conhece o futuro, que nós não precisamos de maneira alguma ficar aí perturbados quanto ao futuro, porque Deus conhece e Ele revelou também para cada um de nós. Que Deus te abençoe nessa lição que foi com certeza maravilhosa. Conhecemos aí o nosso Messias, o nosso Salvador, né? Muito bem, hoje à tarde aí você já vai começar a fazer a sua próxima lição, a lição já de número 10, né? Fazendo o impensável. Tenho certeza, amados irmãos, que será uma lição fantástica, como foi a lição desta semana que tivemos o privilégio de estudar. Não se esqueça, né, de fazer aí o seu CRM. Você pode preencher o seu link, você que não vai à igreja por causa da pandemia. E você que vai à igreja, logicamente, né, vai responder lá na hora ali do pastoreio, né, na hora da chamada, responda para que a nossa escola sabatina continue forte como ela é, né, e a gente possa ter realmente a presença do Senhor sempre na nossa vida. Nós vamos encerrar a nossa escola sabatina cantando esse belo hino, já que esse é o Messias, é o ungido, é o Deus maravilhoso. Nós vamos o coroar nessa manhã como Rei dos Reis. Coroai o Rei dos Reis, é o hino de número 78. Esse chefe tão glorioso é Jesus, o bom Senhor, que lutou muito vitorioso para ser o Salvador. Coroai-o, vós remidos, coroai o Rei dos Reis. Coroai-o, vós remidos, coroai o Rei dos Reis. Vinde todos coroado, nosso Salvador capaz, do poder entronizado, príncipe da nossa paz. Coroai-o, vós remidos, coroai o Rei dos Reis. Coroai-o, vós remidos, coroai o Rei dos Reis. Escutai o grande aplauso, triunfou o bom Jesus. Ele toma já seu reino, coroado Rei na luz. Coroai-o, vós remidos, coroai o Rei dos Reis. Coroai-o, vós remidos, coroai o Rei. Amém. Devemos coroar, né, o Rei dos Reis, o ungido, aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Vamos orar para encerrar o programa da Escola Sabatina desse sábado. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um programa da Escola Sabatina. Obrigado a Deus porque até o presente momento o Senhor esteve conosco. Obrigado por essa lição maravilhosa que durante toda essa semana tivemos a oportunidade de estudar. Agora, ó Deus, dá-nos o restante de sábado na Tua companhia, que possamos guardar esse sábado conforme o mandamento, em amor ao Senhor. Nessa tarde já possamos começar a ler e estudar a próxima lição da próxima semana.
Fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, amados irmãos, hoje aqui na Associação Norte Catarinense nós temos o privilégio aí, né, de ter aí os amigos de fé, e o culto vai ser um culto muito especial, né? Que Deus possa abençoar agora o restante do teu sábado, e se Deus nos permitir, nós estaremos juntos na próxima semana para mais um programa da Escola Sabatina. Fique com Deus e um feliz sábado.